Tudo isso aconteceu durante meu primeiro ano na faculdade. Uma vez, concordei em sair com um cara muito bonito que também parecia bem legal. Obviamente, fiquei empolgada quando ele me abordou no centro da cidade, dizendo que me reconheceu da universidade. Então, ele despejou todo o charme antes de me convidar para sair, e eu decidi ver como seria. No primeiro encontro, ele começou sendo um cavalheiro, sabe, segurando a porta para mim, puxando minha cadeira, esse tipo de coisa. Ele também era bem bom em conversar. As coisas fluíam naturalmente e relaxadas. Jantamos bem também. Mas então, quando a noite estava chegando ao fim, ele começou a forçar as coisas para o lado físico, enquanto eu não estava nem um pouco com pressa. Tive que ser direta e dizer para ele recuar porque eu não sou esse tipo de garota. Eu não conhecia o suficiente para confiar nele, e honestamente, embora ele tenha sido esperto o suficiente para respeitar isso, algo mudou depois. Após aquele encontro, ele começou a me mandar mensagens constantemente a qualquer hora do dia e ficava irritado ao ponto de fazer ameaças se eu não respondesse. A gota d'água foi quando ele me ligou 12 vezes no meio da noite, cada chamada vindo uma atrás da outra. Havia várias mensagens estranhas, como por que você não está atendendo quando eu preciso de você, e eu simplesmente não aguentei mais. Fui bem direta e curta. Disse a ele que precisava dar um tempo e se acalmar, mas a resposta dele foi dizer que estava apaixonado por mim. Senti essas intensas sensações gêmeas de desconforto e medo. Desconforto porque era óbvio quão brega era dizer isso tão cedo, e medo porque percebi que me livrar desse cara seria uma total provação. Respondi algo como: não faço ideia de como você pode pensar isso, já que mal me conhece, e eu mal sei quem você é. Ele então continuou com uma enxurrada de ataques que se estendeu pela noite, e cada mensagem de alguma forma ficava mais e mais assustadora à medida que a noite avançava. Lembro-me de que ele sempre enviava 2 mensagens rapidamente, uma após a outra. Um par delas estava em letras maiúsculas. Por que você não está respondendo? Eu achava que você era certa e nem pode me ligar ou mandar mensagem. Isso é errado. Em seguida, ele complementava com: não me faça ir te procurar. Ele manteve praticamente o mesmo padrão durante toda a noite em que esteve me mandando mensagens. Uma mensagem me assustava até a alma, e a outra parecia tentar convencer que tudo era culpa minha ou que eu não deveria ter tanto medo dele, mesmo que ele tivesse acabado de dizer algo incrivelmente assustador. Eu desejava estar em outro lugar que não fosse meu alojamento da faculdade, que ficava longe de onde todos os meus amigos das aulas estavam hospedados, porque não havia ninguém lá para me impedir de ler suas mensagens. Eu sabia que deveria ter parado por sanidade própria, mas ao mesmo tempo, simplesmente não conseguia parar de lê-las. Lembro-me de querer saber se ele realmente tinha me encontrado ou se tinha dito algo como: estou a caminho de você, se eu realmente precisava me preocupar com minha segurança. Então, continuei absorvendo todas aquelas palavras horríveis e ameaças até desligar meu celular e chorar até dormir. Na manhã seguinte, exigi que ele apagasse meu número e parasse de me contatar porque ele estava me assustando. Ele respondeu tentando me ligar cerca de 30 vezes ao longo do dia. Quando percebeu que eu não iria atender, passou a enviar mensagens novamente até eu desligar o telefone. Uma manhã, eu precisava acordar às 6 para trabalhar e, obviamente, esqueci de colocar meu celular no modo silencioso. Ele começou a tocar alto no criado mudo, me acordando no processo. Quando vi que era o nome dele na tela, perdi a cabeça. Atendi a chamada e comecei a dizer o que pensava. Falei que seu comportamento estava perturbador, que eu realmente achava que ele precisava de ajuda e que eu não conhecia o suficiente para estar recebendo isso, que eu simplesmente não merecia. Acho que ele ficou em choque por eu ter atendido a ligação, porque imediatamente começou a pedir desculpas e disse o quanto lamentava ter sido tão imaturo. Mal consegui dizer uma palavra enquanto ele falava sobre como, se eu lhe desse outra chance, eu ficaria feliz por isso, e que éramos tão certos um para o outro, e ele estava apenas sobrecarregado por tudo. Eu pensei que estava livre dele, mas ouvir como ele estava completamente iludido e super emocional sobre um primeiro encontro foi tão assustador quanto deprimente. Decidi seguir uma nova abordagem clara. Disse a ele que não queria vê-lo novamente e que,
Se ele me contatasse novamente com mensagens ameaçadoras, eu iria diretamente à polícia. Ele nem respondeu quando eu disse isso. Ficou em silêncio total, seja por tristeza ou raiva. Depois de alguns segundos de silêncio, simplesmente desliguei. O próximo mês ou mais foi bastante tranquilo. Não ouvi nada dele, e o incidente passou de uma ferida recente para algo sobre o qual eu brinco com amigos. Então, de repente, ele começa a me escrever no Facebook, comentando em todas as minhas fotos e postando todo tipo de coisa no meu mural. Ingenuamente, eu tinha baixado todas as minhas configurações de privacidade para que pessoas que conheci na faculdade pudessem me contatar mais facilmente, já que eu ainda era caloura e queria expandir minha rede. Grande erro da minha parte. Por mais que eu bloqueasse e reportasse o mais rápido possível, na minha mente, o dano já estava feito, pois algumas das pessoas que conheci ao longo do ano agora achavam que eu tinha um namorado obsessivo estranho. Depois disso, ele começou a me enviar e-mails dizendo coisas como: "Não consigo parar de pensar em você. Às vezes te vejo por aí, e me mata saber que estraguei minhas chances com você. Você é uma pessoa tão decente, mas foi bem complicado como lidou com as coisas." Não respondi. Apenas me certifiquei de bloquear todas as suas redes sociais e endereços de e-mail, pois achei que dar atenção a ele só pioraria as coisas. Pareceu funcionar por um tempo, já que suas tentativas de comunicação cessaram completamente. Mas então as coisas escalaram de uma maneira ainda mais assustadora do que suas tentativas de falar comigo online. Durante os últimos meses do meu primeiro ano, consegui um emprego meio período em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Perto do fim de um turno, meus colegas começaram a falar sobre um cara que estava sentado do outro lado da rua, nos degraus em frente à cafeteria, e como ele estava lá há horas. Imediatamente senti um aperto no estômago e perguntei a um deles como o cara era. Eles basicamente descreveram meu perseguidor perfeitamente. Quando fui verificar se era ele, rezando para que fosse apenas uma coincidência, meu estômago afundou ao vê-lo sentado lá, encarando as janelas da frente da cafeteria. Trocamos um breve contato visual por um segundo, e então corri para a parte de trás da loja para avisar o gerente sobre o que estava acontecendo. Ela foi brilhante em toda a situação e me disse para ficar no pequeno escritório dos gerentes para ligar para a polícia enquanto ela ia até lá fora informá-lo de que a polícia estava a caminho e que ele não deveria ficar rondando o local de trabalho de uma garota esperando ela sair. Ao longo da semana seguinte, estive em contato com um policial que me pediu para compartilhar todos os registros das vezes em que o cara havia se comunicado comigo, especialmente todas as mensagens ameaçadoras que ele tinha enviado. Felizmente, tive a presença de espírito de tirar capturas de tela das mensagens mais violentas e ameaçadoras, caso precisasse ir à polícia. Não queria que fosse uma ameaça vazia. Queria poder mostrar ao cara que eu estava falando sério, para que a polícia pudesse aparecer na casa dele ou ligar para avisar que eles sabiam o que ele estava fazendo. E foi exatamente o que eles fizeram. Deram-lhe uma ligação para verificar seus pensamentos, como um dos policiais colocou. Depois disso, ele não tentou mais me contatar. Esse incidente de perseguição na cafeteria foi a última interação que tive com o cara, mas não foi a última vez que ouvi falar dele. Um ano depois, eu estava conversando com uma garota na área de fumantes de um bar onde eu estava bebendo, e a conversa acabou indo para o tema de encontros entre estudantes. Ela começou a me contar como tinha saído com um cara que achava ser muito bonito e charmoso, e ele acabou sendo um pesadelo completo. Perguntei como ele era um pesadelo, e ela basicamente descreveu o mesmo comportamento pelo qual eu tinha passado no ano anterior. Perguntei se o cara se chamava Lucas, e sua mandíbula caiu antes de responder que sim. Como você sabia? Então, desabafei e contei como a mesma coisa tinha acontecido comigo, e basicamente instruí a fazer tudo o que fiz. Capturar mensagens, encaminhá-las à polícia e, mais importante, não interagir. Ela pareceu extremamente grata por estar falando com alguém que entendia pelo que ela estava passando, e mantivemos contato para garantir que Lucas a deixasse em paz também. Continuamos boas amigas, na verdade, mesmo todos esses anos depois, e embora não moremos mais na mesma cidade, ainda mantemos contato para fornecer um tipo de rede de apoio em encontros, por assim dizer. Felizmente, nada parecido com isso jamais aconteceu comigo desde então.
Mas pelo menos sei que, se acontecer, estou realmente preparada para lidar com isso de uma maneira que eu definitivamente não estava quando era mais jovem. Isso aconteceu quando eu estava fora do mundo dos encontros há cerca de um ano. E sendo uma pessoa extremamente desajeitada que não sai muito, minha melhor amiga me convenceu a tentar o namoro online. Na época, achei que era uma boa ideia, então acabei me inscrevendo no site OkCupid. Eu poderia apenas conversar com as pessoas por um tempo, conhecê-las, e depois decidir quem era esquisito e quem não era, para então marcar algo com quem fosse a melhor combinação. Então, conheci esse cara no site, e passamos algumas semanas conversando e nos conhecendo. Ele realmente parecia legal e tranquilo, meio excêntrico, mas nada tão estranho quanto alguns outros caras com quem conversei. Quando sentiu que era o momento certo, ele me convidou para sair, e naquele ponto eu estava bem animada para conhecê-lo. Então disse, claro, por que não? Eu disse ao cara que preferia encontros simples e discretos. Então ele sugeriu que eu fosse até sua casa para que ele pudesse cozinhar para nós, e depois assistiríamos alguns filmes de terror independentes, algo de que ambos gostávamos. Comentei isso com minha amiga, a mesma que havia sugerido namoro online, e discutimos alguns dos riscos de ir direto à casa dele em vez de nos encontrarmos primeiro em um lugar público. Entendo que é uma grande aposta fazer esse tipo de coisa, mas havia o detalhe de eu ter 1,90 metros e ele ser mais baixo, com 1,70 metros. Sei que essa não é uma diferença enorme de altura, e não me incomodava o fato de ele ser mais baixo, especialmente porque significava que ele provavelmente não conseguiria me dominar caso algo desse errado no encontro. Além disso, devo admitir que sou uma verdadeira apaixonada por homens que sabem cozinhar, então isso definitivamente nublou meu julgamento em muitos aspectos. Dito isso, quando cheguei à casa dele, minha amiga e eu já tínhamos desenvolvido um sistema de palavras-chave que poderíamos usar por mensagem ou ligação, e ela tinha todos os detalhes de onde eu estava. Então, se eu chegasse lá e as coisas não parecessem certas, eu poderia ligar ou enviar uma mensagem com a palavra-chave de emergência, e ela inventaria uma desculpa para eu sair e vir me buscar. Bem, como eu disse, cheguei lá, e subimos até o apartamento para que ele pudesse me mostrar o lugar. Ele começou a enfatizar demais o quarto, comentando como sua cama grande caberia em mim, mas atribuí isso a piadas de mau gosto e pedi para seguirmos em frente. Depois disso, ele me levou até a cozinha, onde imaginei que finalmente ele tentaria recuperar pontos ao cozinhar para mim. Ele falou sobre o quão bom cozinheiro ele era e como me impressionaria com suas habilidades culinárias, mas quando chegou a hora, ele não havia comprado nada para cozinhar. Tudo que ele comprou para o nosso encontro foi uma garrafa de vinho tinto, e ele afirmou que era super cara. Acho que cometi o erro de aparecer de estômago vazio, achando que ele realmente ia cozinhar para mim. Então, quando percebi que não seria alimentada, fiquei muito decepcionada e meio irritada também. Mas, em vez de entender por que eu estava tão frustrada, o cara continuou enfatizando a garrafa, dizendo que havia gastado mais de R$ 100 nela e que eu deveria estar mais grata por ele ter desembolsado dinheiro para comprar algo para nós. Não me entenda mal, eu gosto de vinho, mas não entendo de vinhos. Então, para mim, aquela coisa poderia ser a garrafa mais rara do mundo ou o vinho mais barato da pior loja de bebidas, e eu nunca saberia. Então, em vez de jantar, acabamos conversando enquanto tomávamos aquele vinho, que admito que era bem bom, mas não algo pelo qual eu pagaria centenas de reais. O primeiro sinal de alerta real que notei foi quando ficou óbvio que ele estava tentando me embriagar. Havia momentos em que, se eu tomasse só um gole da minha bebida, ele logo dizia, quer mais um pouco, e enchia ainda mais minha taça. Isso, combinado com a ausência total de qualquer tipo de comida, começou a me deixar muito desconfortável. Ainda assim, achei que ele estava apenas tentando ser romântico ou algo assim, e que era apenas burrice da parte dele, em vez de maldade ou intenção predatória. Então, depois de praticamente forçá-lo a me deixar comer as sobras de um pacote de salgadinhos e algumas torradas, consegui continuar com o encontro e ver onde as coisas iam. Quero dizer, ele também estava bebendo bastante, e sempre achei que caras assim fingiriam beber só para fazer sua acompanhante beber mais, mas ele estava engolindo aquele vinho como um campeão. Então, só diminuí meus goles até que todo o vinho acabou, e fomos para o sofá assistir alguns filmes. Enfim, nos sentamos no sofá, e perguntei qual filme ele havia escolhido para assistirmos.
Ele já havia selecionado algo e estava mantendo como surpresa até eu chegar, me provocando com opções o dia todo, dizendo coisas como: "Você vai adorar esse filme, é tão hardcore, tão subestimado." Devo admitir que estava bem empolgada para descobrir o que ele havia escolhido, já que sabia que ele tinha bom gosto e compartilhávamos muitos filmes de terror independentes favoritos. Mas, em vez de alguma joia escondida que eu nunca tinha ouvido falar, algo que realmente me interessasse e que talvez salvasse o que até então tinha sido um encontro bem ruim, ele colocou a Serbian Film. Agora, para quem não sabe, a Serbian Film basicamente se promove como o filme mais graficamente perturbador e grotesco de todos os tempos. Sei que algumas pessoas são muito fãs e podem falar durante dias sobre todas as metáforas, significados ocultos e teorias ao redor dele, mas, pessoalmente, odeio. É apenas uma mistura cada vez mais violenta, mas sem sentido, de sangue e conteúdo adulto que não tem nenhum valor além do choque. Então, quando ele sugeriu que assistíssemos, perguntei educadamente se ele tinha outra coisa em mente, já que eu já tinha visto a Serbian Film e não estava nem um pouco animada para assistir de novo, obviamente. Mas não, ele insistiu que assistíssemos, percebendo que eu não estava curtindo e tentando me dizer que o único motivo pelo qual eu não gostava era porque não entendia. Decidi ali mesmo que esse cara não teria um segundo encontro, e por mais irritada que eu estivesse com o jeito paternalista dele, mantive a calma e peguei meu celular para enviar a palavra-chave de emergência para minha amiga, para que ela encerrasse o encontro o mais rápido possível. Assim que peguei meu celular e comecei a digitar, o cara ficou visivelmente irritado e perguntou: "Para quem você está mandando mensagem?" O tom e a atitude dele novamente confirmaram porque ele não teria uma segunda chance. Mas, novamente, mantive a calma e respondi: "Só avisando uma amiga que vou chegar tarde hoje." Era algo que minha amiga e eu já havíamos planejado, e funcionou perfeitamente. O cara achou que estava tudo bem e relaxou, presumindo que eu daria algo para ele ou algo assim. Alguns minutos depois, minha amiga ligou com uma atuação digna de Oscar, dizendo que houve um arrombamento em nosso apartamento. Morávamos separadas. O volume da chamada estava alto o suficiente para que o cara ouvisse, e tudo o que precisei fazer foi agir naturalmente e vender a história. Minha amiga então perguntou se eu precisava de uma carona de algum lugar. Eu dei o endereço completo do cara, incluindo CEP, só para sutilmente deixar claro que alguém sabia onde eu estava. Pensei que estaria fora dali em talvez 10 ou 15 minutos, mas então minha amiga me disse que precisava levar a irmã caçula a algum lugar e que estava a uns 40 minutos de distância. Fiquei furiosa. Descobriu-se que ela precisava resolver algo para a mãe, cujo carro estava na oficina. Então acho que foi só azar, mais do que ela não ter seguido o plano. Mas ainda assim, fiquei horrorizado ao pensar que teria que aguentar mais 40 minutos de um filme tão nojento com um cara que ficou muito mais estranho e assustador à medida que ficava mais bêbado. Nos próximos 30 minutos, tive que aguentar o cara me dando toda uma tese sobre por que a Serbian Film é o melhor filme de terror independente desde A Bruxa de Blair. E o motivo de ser tão horrível é porque é um espelho que reflete uma sociedade decadente ou algum absurdo do tipo. À medida que os minutos passavam, coisas cada vez mais estranhas e grotescas aconteciam no filme. Mas basicamente chega um ponto em que algo super nojento está acontecendo, e uma criança está envolvida. Só vou dizer isso. Não quero contar exatamente o que acontece no filme, menos por spoilers e mais porque é tão repugnante que não quero digitar. Mas chega uma parte realmente ruim do filme, e o cara ao meu lado começa a respirar pesada e barulhentamente pelas narinas. Ele também havia insistido em apagar as luzes, algo com que concordei. Mas imagine o som de respiração pesada bem ao seu lado em um quarto escuro, e você entende o quão assustado eu estava. Girei a cabeça minimamente, forçando os olhos para ver o que ele estava fazendo, e vi que ele estava apenas olhando para a tela, a primeira vez que ficou quieto durante praticamente todo o filme. Então, me virei para ele e disse: "Você está bem, cara?" E depois de me dar um resmungo estranho ele literalmente se aproximou no sofá, tão perto que nossos quadris estavam se tocando. Eu disse: "Ei, calma aí, companheiro. É cedo demais para isso", mas ele só choramingou de novo e respondeu: "Por que não?" Felizmente, estava chegando a hora de ser buscada, então pude usar isso como desculpa para não começarmos nada. Mas ele viu isso de maneira totalmente oposta, porque eu estava prestes a ir embora. Ele achou que tinha direito a algo.
Duas ondas de nojo me atingiram uma após a outra. A primeira foi o péssimo timing da investida dele, combinado com contato físico real, ambas coisas que me fizeram sentir arrepios. Mas a segunda onda de nojo me atingiu muito mais forte, porque foi quando considerei o que realmente havia motivado sua tentativa de avanço. Ele estava olhando intensamente para algumas das coisas mais grotescas e obscenas que eu já vi em um filme, e isso fez querer me beijar. Não consigo enfatizar o quão completamente assustado eu estava. Lembro-me de recuar um pouco, mas então ele tentou colocar a mão na minha coxa, e foi aí que decidi que estava fora dali. Não me importei se tivesse que esperar na rua. Eu não passaria mais um minuto naquele apartamento escuro com aquele cara estranho e invasivo. Peguei minha bolsa, me levantei e disse: "Sinto muito, preciso ir." Depois disso, simplesmente marchei em direção à porta do apartamento, torcendo para que ele não tentasse causar uma cena no corredor. Ele não me seguiu para fora, pelo que fiquei sinceramente grata. Mas, de alguma forma, o que ele fez foi muito pior em termos de quão aterrorizante foi. Imagine-me andando pelo corredor do prédio, quase na escuridão total, rezando para que ele não corresse atrás de mim para me machucar. E então tudo que eu vi no escuro foi o grito, e quero dizer grito, de "Você não vai embora." Saí correndo para a porta, conseguindo abri-la depois de entrar em pânico pensando que ele a havia trancado, e então disparei escada abaixo. Nenhuma das luzes do prédio estava acesa, e eu continuava pensando que ele me seguiria com uma faca ou um taco de beisebol ou algo assim. Embora ele não tenha feito isso, aquele medo estava constantemente comigo enquanto eu caminhava rapidamente pela rua, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos para garantir que eu ainda estava sozinha. Liguei para minha amiga e disse para ela se apressar, e felizmente ela estava a apenas 1 ou 2 minutos de distância. Então saí do bairro e finalmente me senti segura do cara. Ou pelo menos na minha mente, eu estava segura dele, já que não conhecia bem o bairro dele. Durante toda a viagem de volta, eu estava contando para minha amiga como o início fraco do encontro havia se transformado em um pesadelo total. E o tempo todo ela estava se encolhendo tanto até eu chegar à parte sobre a cena do filme e como ele reagiu a isso. E foi aí que ela começou a ficar assustada por mim, pedindo desculpas repetidamente por ter demorado tanto para me buscar. Obviamente, a perdoei. Não foi culpa dela que a mãe dela teve uma emergência com o carro, mas ainda estava bem abalada por ter que esperar lá por tanto tempo. Acabei bloqueando o número do cara antes que ele tentasse entrar em contato comigo novamente, mas depois de alguns dias com o incidente na minha cabeça, decidi que não bastava apenas cortá-lo da minha vida. Ele pode não ter me machucado naquela noite, ele pode nem tentar, mas algo me dizia que era apenas uma questão de tempo até que esse cara fizesse algo que não poderia ser consertado com uma bola de sorvete e uma conversa entre amigas. Sei que não é ilegal sair em um encontro ruim com alguém, e sei que isso pode me fazer parecer uma Karen total em muitos aspectos, mas acabei ligando para a polícia só para contar o que havia acontecido. Eles concordaram que não é ilegal ser ruim em encontros, e eu sabia que tentar processar o toque na minha coxa seria inútil. Mas os policiais foram legais ao dizerem que manteriam o nome dele registrado caso algo surgisse no futuro, e eles realmente me agradeceram por informá-los. Isso me fez sentir que talvez eu tenha feito algo para prevenir.